Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, amados, amados do meu coração. Hoje é dia 13 de janeiro de 2015. Eu tenho sempre tanta coisa que eu quero falar com os irmãos, todos os dias, porque no meu dia a dia as coisas vão acontecendo e vai brotando, né? Certas coisas que a gente quer conversar, quer explanar aqui. E infelizmente eu tô passando por alguns dias difíceis, porque, como eu disse, eu não tô tendo tempo livre, né? A privacidade de poder sentar aqui livre, olhar para o relógio, saber que eu tenho até um determinado horário sozinha, onde eu posso gravar alguma coisa. Hoje de manhã, meu marido saiu agora, foi atender uma cliente. E eu perguntei assim por alto, né? Eu falei, então a gente se vê ao 12:30, né? Porque é o horário que meus filhos vêm almoçar. Ele falou, sim e tal, mas eu não sei. Pode ser que daqui meia hora, uma horinha ele aparece. E tem sido assim esses dias. Aqui na Itália, né? A gente tem ouvido muito falar do Brasil e só chega notícia ruim para mim aqui do Brasil. Eu vejo no jornal as coisas, né? Vou pesquisando na internet, eu tô acompanhando bastante coisa. Mas eu posso dizer para os irmãos que o mundo jaz no maligno, as coisas estão erradas. Ainda ontem teve uma irmã conversando com ela está com um problema muito sério, com uma pessoa idosa. E ela não tem estrutura em todos os sentidos de continuar com essa senhora, né, a mãe dela. E a senhora não tem como. Ela precisava ter uma instituição que acolhesse essa senhora, porque a cabeça da senhora não é boa e a senhora persegue muito essa filha, ela tá sozinha porque o resto da família não quis saber e etc. E aí eu comentei, né, dentro da história, porque a história é muito pesada, a história dessa mulher é muito pesada, ela tá passando realmente uma barra que pelo que ela me conta, eu falei com ela mesma, eu falei, a gente tem que orar pedindo a Deus que Ele ponha no seu coração um amor, uma paixão tão fervorosa por Ele, para você superar isso. Aquele amor que está no coração dos mártires, porque você vê a história aí das pessoas que estão sendo martirizadas, perseguidas por causa de Cristo. E tem os casos, né, de muitos pais que têm visto os filhos serem torturados na frente deles para negar a Cristo, até que eles matam e aquele pai ou aquela mãe não nega, né? A gente vê também a história de filhos que estão vendo os pais sendo torturados para negar Jesus e eles não negam. Morre a família inteira, sofre, passa realmente. Ontem eu estava assistindo um programa aqui na televisão que... uma reportagem, né, sobre aqueles poucos que estão conseguindo fugir, escapar da mão do ISIS, né, os prisioneiros deles, as mulheres. E tinha uma moça de 21 anos, a moça linda, 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 com 2 filhos, uma menina e um menininho, a coisinha mais gostosa do mundo, as criancinhas dela, sabe? Parece que tinha 2, 3 anos, 2, 4 aninhos de idade as criancinhas. E ela conseguiu escapar. E ela começa a contar, né? Ela na entrevista ela começou a contar um pouco da história. Chegou um momento que ela começou a ter uma espécie de uma crise epiléptica por causa do trauma que ela sofreu ali naquele local. Diz ela, só uma das histórias, ela começou a contar a história de... Tava ela com algumas moças, outras pessoas, os filhos dela, tudo numa espécie de quarto. Aí eu tinha aqueles soldados do ISIS, aí tinha uma menina de 8 anos. Aí um daqueles soldados virou para a menina e falou assim, vem comigo no banheiro. Aí quando ela viu ele chamando a menina, falando que ela tinha que ir com ele no banheiro, ela virou, parou na frente da menina e falou, não, pelo amor de Deus, não toca nessa menina. Mas a Alá diz que a gente pode, a criança, com as meninas, a gente pode fazer o que quiser, porque são prisioneiras, não são fiéis e tal. Aí ela virou para ele e falou, você sabe que não é isso, você sabe que não é assim. Aí ele falou, olha, você quer ver que eu te mato, você mato ela e acabo com vocês tudo e tal. E ela pediu, ela implorou, e ela contando que ela implorou. Só que por mais que ela fala, chegou ao ponto de falar assim, então me mata se você quiser me matar, mas deixa essa menina quieta,
que tanto que fez, que eles pegaram do mesmo jeito a menina, levou a menina pro banheiro e ela ficou escutando, né? E ali, meus irmãos, na hora que ela começou a continuar a contar, começou a tossir na entrevista, foi tossindo, como alguém que engasga. E ela foi perdendo o ar, e aí as outras senhoras que estavam ali também vítimas, deitaram ela, levantaram a perna dela pro alto. Ela começou a ter palpitação, o olho tremia. E ela começou a delirar de tanto que ela ficou traumatizada ali. E ele mostrou outras moças chorando, sabe? Teve um momento que 2 meninas, irmãs, foram salvas, uma família inteira, uma de 8 e 9 anos. E na hora que elas chegaram no acampamento dos refugiados, tinha uma senhora, parece que conhecida delas, abraçou e elas choravam. Mostrou também várias moças ali naquele acampamento, todas traumatizadas, tendo ataques epilépticos mesmo, sabe, desmaiando, suando, tossindo, delirando, porque elas foram tão traumatizadas naqueles campos ali de prisioneiro da mão do ISIS. Então, foi onde a gente vê, né? E eu falei com essa irmã, eu falei, você vê esses mártires, eles não negam a Jesus, eles creem. A gente vê a história de Estevão, que viu o céu aberto e ele morreu apedrejado rindo, porque ele olhava para o céu, ele não viu mais nada ali, né, perto dele. E essas pessoas, elas têm um amor no coração delas, elas têm um amor que nós, você que está aqui me escutando, a gente não tem noção de entender o que é esse amor por Deus. É um ponto de amor tão grande que elas não veem mais nada que está ao redor delas, elas só veem a Deus. E elas estão ali apaixonadas, elas estão arraigadas, elas criam raízes tão profundas de fé, de dependência, de amor a Deus, que nós que somos normais, digamos assim, não vivemos uma vida tranquila, a gente não tem noção. E essa irmã, o que ela tá passando com essa senhora, com essa mãe dela, eu falei, olha, você, pelo que eu tô vendo, a história é pesadíssima e eu não vou contar porque, né, eu tenho que pedir a permissão da irmã e tudo. Mas resumindo, eu falei, eu vou orar a Deus, pedir a Deus para que te dê esse amor sobrenatural, um amor extra-humano, porque pelo que você está passando, é só um coração realmente muito apaixonado, muito envolvido, muito em comunhão com Deus para suportar. Porque, meus irmãos, sabe o que eu estou vendo? Gira daqui, gira dali, a humanidade, ela está sendo muito ferida, tem muita gente no mundo inteiro sendo muito ferida, de várias formas. Tem aqueles que são feridos por pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, que convivem com a gente, que estão sempre implicando com a gente, pessoas que estão sempre nos rodeando, pessoas que estão sempre implicando, criando caso, perseguindo, vigiando. É como se essas pessoas virassem para nós e implorassem para que nós as odiássemos, justo? Então, assim, tem feridas nos corações espalhados pelo mundo de pessoas que não conseguem, sabe? Tem dias mesmo que a gente parece que não quer nem olhar para a cara de certas pessoas, que a gente, quando essas certas pessoas se aproximam, a gente já não suporta mais, né? Nem ficar perto delas. É uma coisa é quando a gente entende, quando Deus fala que ele tem nojo do ato, do pecado, da injustiça, né? Deus, ele tem nojo, Deus, ele não suporta, sabe? Deus não tem prazer, é abominável, uma coisa que se torna abominável. É você não conseguir nem olhar, né? Então, assim, a gente vê esses frutos aí no meio dos nossos corações, é quando a gente chega no ponto de não suportar mais certas pessoas. Não porque a gente não as ama, não quer o bem delas ou não sei o quê, mas é porque a gente sabe que toda vez que certas pessoas se aproximam da gente, elas vão criar caso, elas vão continuar naquela natureza pecaminosa, naquelas atitudes que nos fazem ficar nervosos, que também nos fazem perder a cabeça. E aí a gente vai aprofundando nesse discurso, tem esse caso desses que estão sendo feridos por loucos, como esses terroristas. Mas quanta ferida profunda tem sido aberta em corações, e essas pessoas os odeiam. Como que vira para uma mulher como essa da história com as 2 crianças, que quase chegou a pedir para ser morta, né? Para tentar salvar a menininha de 8 anos. Como virar para uma mulher dessa e falar, perdoa aqueles homens, eles não sabiam o que fazer. Gente, não tem como.
sabe? É onde eu me pergunto como é que Deus ele vai agir com essas pessoas, como é que Deus ele vai tratar com cada ser humano ferido, sabe? Mas graças a Deus isso não nos compete, não faz parte da nossa decisão. Nós não somos aqui pessoas que vão falar você tem que perdoar, não tem que perdoar. É com Deus e com essas pessoas. Mas é uma coisa que a gente poderia passar a orar ao Senhor, clamar a Ele que comece a colocar no coração da noiva, da igreja, amor incondicional. Um amor realmente que ele é mais apegado a Deus do que àqueles que o fazem mal. Então é como se fosse algo que a gente nem vê, sabe? Quando as pessoas começam a fazer mal a cada um de nós, a gente praticamente nem percebe, literalmente falando, sabe? Que venha a ser assim tão pequeno, tão pouco, perto daquilo que Deus pode implantar no nosso coração, esse amor, que a gente realmente comece a caminhar com a cabeça nas nuvens, digamos assim. Não sei se eu fui clara o suficiente. E com tudo isso, né, como eu tô dizendo aqui, eu tô com muito pouco tempo e tô fazendo as coisas sempre muito assim, vigiando para ver se não tem alguém chegando em casa e tal. Eu quero ler com os irmãos hoje Provérbios, tá? Eu escolhi aqui, mas os provérbios são todos maravilhosos, não tem jeito. Provérbio é um livro tremendo, mas eu quero ler o 12. Vamos ver até onde, né? O Senhor vai nos ajudar, amém? Então, Provérbios 12, versículo 1 começa. E o provérbio é um livro que a gente tem que ler e refletir em cada frase que a gente lê nele. Cada versículozinho a gente tem que parar e refletir. Então, vamos ver quanto tempo que a gente fica aqui refletindo. Mas é sabedoria para as nossas vidas. E é lógica, porque Provérbios é um livro lógico. Sabe? Ele é bem essencial. E ele nos ajuda a descobrir, às vezes, por que muitas coisas nas nossas vidas provavelmente também não dão certo, né? E então vamos ler, olha, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Isso aqui está em Provérbios. Quem ama a disciplina. A gente tem que levar em consideração, como igreja, e pegar esses conselhos para nós, ok? Vamos deixar o caso aí do povo do mundo, dos ímpios, desses que são rebeldes, que não querem saber, porque é automático. Mas falando... No nosso caso, como cristãos, quem ama a disciplina, meu Deus, imagina você amar ser disciplinado. Você ter prazer quando você vai num culto e tem um pastor, um homem de Deus que prega lá em cima uma palavra de disciplina para a nossa vida. E enquanto muitos levantam, vão embora, outros ficam no telefone, que é a moda da vez, muitos estão ali bebendo cada palavra que escuta da boca do pastor. Ou então quando alguém muito cheio de Deus te disciplina, te diz alguma coisa que está dentro daquilo que você precisa ouvir, você sabe que você está errado. Você sabe que você está praticando aquele ato, mas alguém está te disciplinando e ao mesmo tempo que você sabe que você tem o vício de estar com determinado defeito, você tem prazer em ser disciplinado em cima daquilo. Eu tenho um defeito que eu sou muito, eu vejo isso ainda como uma coisa muito, talvez não é defeito, sabe? Eu não sei dizer porque a gente não tem a resposta para tudo na gente mesmo, né? Mas eu sou muito ciumenta, de um modo geral. Não que eu sou uma esposa que vive fazendo barraco com o marido, que fica controlando o telefone de marido. Pelo contrário, ele sai, eu não pergunto nada. Eu vejo ele no Facebook todo dia, eu não tô ali rodeando para ver. De vez em quando eu dou uma olhada, mas é muito raramente. Mas, por exemplo, eu sou ciumenta. Quando eu vejo, por exemplo, meus filhos... Eu tô com meu menino agora de 8 anos muito agarrado com o avô. E eu fico incomodada porque não é uma pessoa que traz para ele muita disciplina, muita educação. A professora acabou de me mandar uma mensagem aqui falando que meu filho tá falando muita mentira, tá indisciplinado, tá faltando muita coisa e tal. Então, assim, são frutos de quando meu filho começa a caminhar muito com o pai e com o avô. Porque o meu marido não é um pai que pega meu filho, vamos estudar a Bíblia, vamos falar de Deus, vamos bater um papo aqui, eu e você, pai e filho, vamos, entendeu? Meu marido, para ele, sustenta a casa, abastece tudo, paga tudo, tá bom, né? Ele tá ali perto, tá bom.
E não é assim, né? Um pai, ele tem que parar, ele tem que dar atenção pro filho, ele tem que conversar com o filho, ele tem que ensinar, ele tem que passar tempo. Mais do que a mãe, quando é um filho homem, né? E infelizmente não é o que eu vejo. Aí aparecem outras pessoas, né? Que para eles beber vinho, ver pornografia na televisão tá bom do mesmo jeito. Então fica aquela situação horrorosa, né? Fica aquela situação horrorosa. Mas ok. Então, o que que acontece? Eu acabo ficando ciumenta do menino quando eu vejo ele indo muito pro lado de outras pessoas que eu sei que não trazem coisa boa para ele. Eu acabo ficando nervosa, enciumada. E eu acabo implicando mesmo com o filho. Toda vez eu fico repreendendo ele o tempo todo e nós estamos passando uma fase muito chata. Eu e meu menino de 8 anos, porque ele tá difícil. Por mais que a gente faça o nosso melhor, ele tá difícil e é uma coisa da natureza humana. Outra coisa que eu tenho ciúmes, né, dos irmãos. Por exemplo, se eu tenho alguns irmãos que, querendo ou não, se aproximam mais de mim, a gente conversa mais e tem aquela intimidade, né, em Cristo e tal. E de repente esses irmãos somem. Tem muito caso, né, de irmãos que vão para outras estradas, porque é assim, tem gente que começa, né, a fazer amizade com a gente, tá caminhando com a gente e tal, e de repente some, aí a gente fica sabendo que eles estão envolvidos com outras pessoas, e estão crescendo, estão aprendendo, estão numa bênção, né? Mas, assim, acaba faltando tempo para conversar comigo, para procurar e tal. Então eu confesso que eu fico com aquela pontinha de ciúme, eu falo, poxa, aquele irmão, né? Não fala mais comigo, desapareceu, poxa, a gente conversou tanto, a gente passou tanta experiência, né, junto, e de repente some assim e tal. Mas amém, ao mesmo tempo meu coração, ele fala pra mim, falou, mas é a vida, né, esse é o curso da vida. As pessoas, elas vêm, elas vão, elas vêm, elas vão. Né? Tem um período de ouro, né, das amizades em que a gente está junto, caminha junto, conversa junto, mas se aparecem coisas que oferecem mais, as pessoas tendem a ir, né? E elas vão. Então, amém, glória a Deus. Mas então, assim, eu tenho ciúme, por exemplo, a televisão que eu tinha na minha sala quebrou. Era uma televisão que a gente usou por 9 anos, 8 anos, sei lá. Quando ela quebrou, meu coração partiu. Meu marido, nós vamos ter que comprar outra. A ideia de comprar uma nova era bacana. Aí comprou e tal. Na hora que tirou a televisão velha e começou a levar ela embora, eu confesso que eu fiquei com o coração doído. Ah, então você é apegada ao mundo? Você é apegada aos bens materiais? Não. Mas eu sou apegada àquilo que a gente teve, ao tempo que a gente usou aquela televisão, o tanto que ela durou, o tanto que ela nos serviu. Porque graças a Deus eu posso dizer que na minha casa a televisão não é uma maldição, a gente seleciona muito tudo que assiste, ela não fica ligada o dia inteiro, a gente só liga ela mesmo em momentos particulares do dia e tal. E foi ali onde a gente, né? Então, assim, não só a televisão, qualquer coisa, sabe? Às vezes um tapetinho que tem, assim, eu sou ciumenta daquele tapetinho, porque a partir do momento que eu tenho certa coisa, eu quero cuidar daquilo, eu zelo por aquilo. Pode estar em frangalhos, precisa jogar fora de velho, mas dá aquela sensação, poxa, né? Eu não queria desfazer de tal coisa, porque foram anos com aquilo, mas eu, graças a Deus, eu não sou apegada, na hora que tem que jogar fora, eu não penso 2 vezes, a gente joga mesmo. Mas é como se desse aquela espécie de melancolia no coração, sabe? Mas amém, isso é com os animais, eu tenho alguns peixes na minha casa, quando morre nossa, eu fico numa tristeza, sabe? Então, assim, tem um certo ciúme, né? Meu marido agora, se a gente mudar de país, porque igual eu tô falando, a Itália não tá dando condições realmente para uma pessoa que tem um trabalho bom, trabalhar e ganhar dinheiro e passar o mês normal. Meu marido tem que sair da Itália agora nos próximos dias, porque é onde ele arrumou emprego, foi lá na Suíça, ele tá lá. Então ele vai subir para lá e tá mal porque faz frio, porque tá sozinho, etc. E a gente conversa vai, conversa vem, de vez em quando ele solta, né? Ah, pode ser que a gente vá embora para lá, a família inteira, ou para lá, ou para Alemanha, que sabe para onde arrumar alguma coisa. E eu tenho um aquário em casa e eu falo, então nós vamos levar os peixes. Não, os peixes vão ficar aqui, que não sei o que. Eu falei, não, é criatura, você não pode abandonar os bichinhos assim. Ah, então a gente leva pro negócio de peixe, deixa lá, né, e tal. E eu, não, ele leva com a gente. Aí, olha, os peixinhos, quando eu levanto de manhã, já fica tudo me rodeando e tal. É uma gracinha. Então, assim, eu tenho esse certo apego
em geral, a tudo que eu tenho, eu me apego. E a partir do momento que eu sinto que eu estou ou perdendo tal coisa, ou tal coisa se afasta, ou tal pessoa, eu tenho um certo ciúme dentro do meu coração. Então eu não sei se isso é um defeito que Deus precisa tratar comigo a ponto que eu seja realmente mais despachada com tudo, porque eu não faço cena, mas é o coração que sente, fica só no meu coração. Ou se é normal, se é uma coisa até boa, né? Porém, se alguém um amanhã viesse a me fazer um discurso sobre ciúmes, eu posso garantir para os irmãos que eu teria prazer em ouvir esse discurso, esse sermão, porque são coisas que nos mostram aonde nós estamos errados, se nós estamos errados, se não estamos, é como é, né? Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Porque, às vezes, a maioria dos nossos erros, a maioria dos nossos defeitos, a maioria dos nossos atos feitos erradamente, é porque a gente não tem conhecimento daquilo que a gente está fazendo, é por ignorância. Entendeu? Então, se alguém te disciplina, te ensina, te ajuda, você acaba amando a disciplina, você também ama conhecer a coisa como ela é. Amém? Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O que é ser estúpido? É não ter sabedoria. O estúpido é como um animal que você fecha os olhos dele e deixa ele correr dentro de uma sala, um cavalo. Imagina, um cavalo, aí você vai e coloca uma faixa nos olhos dele e bate nele para ele correr, ele vai bater na cabeça na parede. Isso é ser estúpido. Eu acho que a definição da palavra estúpida para mim é essa. É você bater a cabeça na parede, bater e não querer aceitar a verdade. Então, aborrecer a repreensão são essas pessoas, quando você vira para elas, apresenta um outro lado daquilo que elas acreditam, né? Mas é uma nova versão, ou a verdade, né? Não você ou outras pessoas e tal. Você começa a tentar mostrar para ela um outro lado, elas não aceitam. Não, isso não tá bom, isso não é assim que eu aprendi assim. E eu tô vendo no meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus, uma coisa muito forte acontecendo. Muitos hoje, que se dizem cristãos, eu acredito que são, porque Deus é que sabe, né? Estão errando na ignorância. E eu falo isso até pra mim. Pelo amor de Deus, eu quando eu falo essas coisas, eu tô lendo a Bíblia, eu tô falando aquilo que eu vejo, amém? São relatos. E isso serve até para mim mesma. Eu acho que de todos eu tenho que ser a primeira a colocar aqui na frente meus defeitos, amém? Mas eu estou relatando coisas que eu vejo, muitos, e foram mais de 4, 5 casos que eu tenho visto. Só em 2015 eu vi 2, 3, esse ano também e tal, de pessoas que tem uma convivência com Deus, tem comunhão com Deus, lê a Bíblia e não sei o que e tal, e tal, e tal. Aí, de repente, eles não interpretam uma coisa de modo justo na Bíblia. E muitas das vezes são coisas que não é a Ana Paula que viu, opa, essa interpretação está errada. São várias pessoas que vêm. Se você pega uma pregação de um determinado pastor, aquilo que ele prega é aquilo que você crê, mas é aquilo que tal irmão ou tal irmã não acredita. Então, assim, fica bem provado que aquela pessoa está interpretando errado aquilo que ela está lendo na Bíblia. Só que o que acontece? Aquela pessoa tem aquele fundo de orgulho, de arrogância, de vanglória ainda na natureza dela. É a carne que ainda é dura, orgulhosa, e o que mais tem é gente dura no mundo, dizendo que é salvo, e é salvo, mas é orgulhoso, é duro, é osso duro mesmo. Então a pessoa cisma que aquele negócio é daquele jeito. Aí vem uma multidão de outras pessoas e mostra para aquela pessoa, olha que isso que você está interpretando está errado. Aí ela não aceita. E sabe o que eu estou vendo acontecer? A maioria desses duros estão colocando a desculpa para todo mundo engolir goela abaixo aquilo que eles estão defendendo como sendo confirmado pelo Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que me confirmou. Eu tive um sonho, ele falou comigo, eu fui orar, chorei aos pés do Senhor, aí eu abri a Bíblia em tal versículo que fala aquilo ali, me confirma. Uma irmã ligou para mim e me abençoou, dizendo que eu tenho que continuar assim, e não sei o que daqui, não sei o que dali. Quer dizer, aparece tantas provas para confirmar. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. A gente acredita no que a gente quer. Quando eu era adolescente, já convertida, que eu coloquei Deus na minha vida, né? Eu tive um converter verdadeiro e tal. Mas eu tive muitos momentos que eu desviei. Eu esfriei e eu me afastei de Deus.
E quantas vezes eu desejei coisas erradas, mas eu arrumei um jeitinho para querer acertar aquilo ali para mim, a minha conveniência. Sabe quantas vezes eu queria certas coisas e eu sabia que aquilo ali não parecia a princípio ser correto, mas eu abria a Bíblia, eu fazia a minha oração, Deus me mostra que vem de ti, que é do Senhor. Aí eu abria a Bíblia, parecia um versículo confirmando. Só que a coisa não fluía, não dava certo, eu me estrepava sempre com a cabeça na parede, entendeu? Então, meus amados, eu tô vendo essa coisa horrorosa que está acontecendo no meio dos cristãos. Tem muito cristão que está tendo certas ideologias erradas, outros vêm o repreendem, falam, olha, isso que você está fazendo não está legal, não está dentro da interpretação correta. Essa pessoa bate o pé e fala que foi o Espírito Santo que mostrou para ela. Seu Espírito... E mostra mesmo, na cabeça deles o Espírito Santo mostrou mesmo. É onde eu me lembro que Satanás faz de anjo de luz. E Deus, quantas vezes na Bíblia ele entregou as pessoas nas suas próprias concupiscências. Você quer isso? Toma. Basta ler a Bíblia, tá lá. Então Deus ele entrega o homem aquilo que ele mais ama. Se é fácil para você defender uma nova doutrina, porque não sei, por um motivo pessoal, aquilo ali vira, né, uma ideia na sua cabeça que ninguém tira. Então Deus, quando ele vê que você está batendo demais em cima daquilo, o seu coração está mais apaixonado com aquilo que você acredita, mesmo não estando 100% bíblico, do que com a humildade em crer em Deus, Deus te entrega no seu engano. Deus ele entrega os homens ao seu próprio engano. Então, meus irmãos, é perigoso que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios ele o condena. A perversidade é sinônimo do mal. São pessoas que têm um coração realmente ruim. A perversidade ela tem um significado terrível, mas são pessoas cruéis e amam praticar suas crueldades. Tá? Então, o homem de bem, quer dizer, o homem que tem um coração bom, são pessoas que realmente estão sempre procurando fazer o bem, viver o bem e refletir o bem, porque são boas, né, na vida delas. Elas alcançam o favor do Senhor. É onde Deus vem e socorre, é onde Deus vem e salva, é onde Deus vem e muda. A gente vê a maioria das pessoas que não estão conseguindo ser salvas ainda. Muitos dos nossos parentes, entes queridos, é porque o coração deles é rebelde. Eles não querem baixar a bola do orgulho, eles estão convictos, né? Então, o homem de bem são aqueles que normalmente eles estão querendo sempre o bem. Então, eles vão alcançar o favor. São aqueles que vêm primeiro por Senhor. São aqueles que mais escutam a voz do Senhor, porque já são de bem, né? Não que nós damos um empurrãozinho para ajudar Deus a nos salvar, mas a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que Deus ele olha o coração do homem. Então é aquilo que está no nosso coração que faz toda a diferença. Amém? O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Presta atenção, o homem não se estabelece pela perversidade. Você vê que homens da história que foram cruéis, que foram perversos, que foram mal, eles vieram, eles dominaram, criaram impérios, viveram anos na terra, acabando com muitas pessoas, derramando sangue inocente, mas eles não se estabeleceram, porque primeiro ou depois, antes ou eles acabam caindo. Mas a Bíblia diz que a raiz dos justos não será removida. Isso é uma promessa de Deus para os justos. Porque se você é justo na sua vida, Deus te dá uma promessa eterna. Amém? Meus irmãos, os lábios mentirosos, isso aí já vai lá para o versículo 22 de Provérbios 12. Eu gostaria de ler todo o provérbio, mas é aquilo que eu falei, né? Eu tô com medo de não dar conta aqui. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Olha que coisa linda. Quanta gente aí tá falando mentira. Quanta gente aí tá vivendo da mentira.
Mentirinha, porque eu converti, agora eu sou de Deus, eu não posso falar mentira grossa não, mas as mentirinhas não tem nada a ver, eu continuo com a mentirinha todo dia. Estão ligando pra você, o telefone tá tocando, vai atender? Não, fala que eu não tô. Só fala que eu não tô, ninguém vai saber mesmo, não é um problema. Você comeu aquela fruta lá que eu deixei pra você? Sim, comi. Aí você vai lá, a fruta tá lá. Você hoje, quando você tomou banho, você usou tal shampoo? Não usei não, mas o perfume tá lá no cabelo. Então são as pequenas mentiras, né? E a Bíblia fala, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. São abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. A minha pergunta aqui para você hoje que está me ouvindo é, você é o prazer do Senhor? Às vezes a gente fica amarelinho, né? 5 minutos porque tem que dizer uma verdade de algo que a gente faz errado. Às vezes alguma coisa acontece. Meu tablet, ele já caiu uma vez por causa do meu filho. E ele deu uma pequena trincada e começou a dar problema. Aí quando foi uns 10 dias atrás, eu fui entrar no banheiro, né, para trocar a máquina de lavar roupa, eu tinha que pegar vestido, botar sabão dentro dela e tal. E assim, de manhã eu levanto, depois que eu faço as minhas coisas, eu ponho o fone no ouvido e vou ouvindo algumas coisas, de algumas mensagens, algumas coisas com tablet, né. E eu assim, na inocência, eu tava com o tablet na mão e eu tenho uma prateleira bem acima da minha cabeça, com o tablet na mão, com a outra mão fui pegar um produto para jogar dentro da máquina, né, para ouvir uma mensagem no WhatsApp que eu tava ouvindo. Aí um outro vidro de detergente caiu, ele bateu em cima da minha mão que tava com o tablet caiu, virou e quebrou. E quebrou feio mesmo, sabe? Eu ainda consigo registrar algumas coisas quando eu falo, mas ele tá muito difícil, o touchscreen dele praticamente não funciona, posso assim dizer. Aí o marido chegou em casa e tal, e eu falo, amor, o tablet quebrou. Como que ele quebrou? A primeira ideia que a gente tem é de falar, caiu, quebrou, então, ele tá ruim, não dá mais e tal, né? A gente tenta fugir de assumir aquela realidade. Mas eu respirei fundo e contei pra ele. Eu fui entrar no banheiro, caiu o detergente em cima da minha mão, o tablet virou e caiu e quebrou mais ainda. E por que você foi entrar no banheiro com ele? Eu falei, aconteceu, paciência, né? Aí ele olhou assim, não falou nada. Falei, então quebrou, né? Agora tá sem tablet, igual criança me trata, né? Aí quando foi essa semana, eu arrumei um jeito de consertar esse tablet. Ainda não consertei, não. Tem que mandar pro conserto, tô esperando que o rapaz liga para mim dizendo que chegou a peça, né, do vidro. Aí foi ontem, conversa vai, conversa vem, né, ele falando, porque ele sumiu com os carregadores todos de bateria de casa e usou tudo para as coisas dele. Eu fiquei sem poder carregar minhas coisas. Aí ele já veio quebrando pau, falando que meu menino pega os negócios dele e tal. Eu falei, tá, mas nessa conversa toda eu não tenho mais como carregar o meu tabletzinho, meu telefone. Eu fiquei sem lugar, né? Mas se não, vai cair de novo, vai quebrar de novo, tem que gastar de novo 50 euros, que não sei o que. Eu falei, peraí. Mas quando é com você que quebra alguma coisa, você não fala nada. Agora que é comigo, começa a fazer um cassino, né, e tal. Enfim, briguinha de marido e mulher, né, com as besteiras. Mas enfim, resolveu o problema. Mas a verdade é que eu podia tentar mentir ali na hora, né, mas graças a Deus, meus irmãos, eu posso falar para vocês com muita sinceridade, eu não tive nenhum impulso para querer mentir. Eu fiquei muito atrapalhada para dizer aquilo porque a gente tem medo da repreensão, né? Poxa, na hora que eu abrir a boca e contar, será que eles não vão me gritar, não vai me xingar? Mas graças a Deus, sabe, a gente encara, é onde a gente coloca em primeiro lugar o amor que a gente tem a Deus, que é o meu caso. Todas as coisas que eu passo, que eu vivo, né? Em primeiro lugar eu coloco a minha condição do amor que eu tenho a Deus. Poxa, meu Deus, se eu for mentir aqui por essa situação, ou por aquela outra, eu vou chatear o seu coração. E o seu coração eu não posso chatear. A realidade, meus irmãos, é que o caráter do cristão, ele passa a ser refinado pelo quanto ele considera, teme e ama a Deus, ou o seu Deus. O que é que comanda a sua vida? O que é mais importante para você a cada dia? Determinada situação que você arranja e dá um jeitinho e passa embrulhando?
ou o amor que você tem, o zelo que você tem por Deus? O que dói mais? Alguém te gritar, te xingar porque você, em vez de falar a verdade, você falou a mentira, em vez de você falar a mentira, você falou a verdade, aquilo vai dar confusão? Ou você falar uma mentira e entristecer o coração de Deus que está em silêncio? Quando você fala uma mentira, ou quando você não aceita uma repreensão, ou quando você se comporta de um modo negativo com Deus, aparentemente, você até colhe o fruto tranquilo, o fruto da paz ali daquele momento. E Deus, ele não vem na hora das nuvens, né, com trovões e rebenta com você. Por que você mentiu? Que eu sei isso? Não. Deus fica em silêncio, não é assim? Deus não fala nada, Deus não faz nada. Mas uma realidade é o que eu sei, meus irmãos, que Deus, ele reserva para a eternidade. Se a gente não conserta a nossa vida, no dia da ira, Deus, ele vai vir cobrar coisa por coisa. A Bíblia fala que Deus não permite que nada passe em branco. A Bíblia diz que toda mentira vem à tona. Quer dizer, ele traz a verdade à luz. Então, antes ou depois, primeiro ou depois, tudo que você está escondendo, tudo que você está embrulhando, tudo que você está arranjando na sua vida, vai ser descortinado diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, vai ser uma vergonha muito grande no dia do julgamento do trono branco. É o dia que Deus, ele vai julgar os mortos, os pecadores, aqueles que vão ser condenados eternamente. Além de ser um dia de muita tristeza e consciência, vai ser um dia de muita vergonha, porque tudo vai ser exposto. Todas as mentiras, todas as falcatruas, todas as crueldades, tudo, da menor a maior, tudo vai ser exposto. E ali, meus irmãos, vai ser terrível. Então, meus queridos, a gente hoje está tendo a oportunidade de viver uma vida santa, de viver uma vida reta, de viver uma vida justa. Eu gostaria de falar tantos temas aqui, mas hoje é o que veio para nós, né? É essa advertência de Deus para que nós tenhamos a nossa vida consertada. Ana Paula, eu não vou mentir mais. Ana Paula, eu vou aceitar repreensão, sabe? Uma coisa que eu vejo, né, para concluir, é o orgulho quando ele brota no coração da pessoa. O orgulho, meus irmãos, desse câncer chamado pecado original que todos nós temos, ele é uma das suas manifestações mais terríveis. Eu diria que o câncer é um efeito colateral do pecado original. E é uma das manifestações mais terríveis, porque o orgulho, ele precede a queda. Quando nós somos orgulhosos, a gente não quer aceitar mais nada, porque a gente é convicto naquilo. Mas, Ana Paula, como eu sei que eu estou sendo orgulhoso ou não convicto de uma coisa reta e justa? Porque o orgulho, ele é tão sutil em muitos casos, mas tão sutil que você não percebe que você é orgulhoso. Olha que coisa pesada. O orgulho, às vezes, ele está tão escondido dentro do seu coração que você não consegue ver que você está tendo orgulho de certas coisas, sabe? E, ao mesmo tempo, a convicção daquilo que é correto, que é justo, que é certo, às vezes ele pode parecer um pouquinho com orgulho. Sabe o que acontece? Às vezes, acontecem situações na minha vida que eu vejo uma pessoa, um exemplo, tá bem aqui, bem neutro que eu vou dar, mas para tentar me aproximar daquilo que eu quero explicar aqui, que eu vejo. Às vezes, eu conheço um grupo de pessoas qualquer, não interessa, aqui, ali, não sei aonde, não interessa, não é o caso. E nesse meio de pessoas que eu conheço, mais ou menos, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia sobre determinados assuntos. Por exemplo, vamos imaginar que eu conheço um grupo de pessoas e todo mundo mais ou menos concorda que o norte da Europa é frio. Ok, até aqui tá tudo bem. De repente, no meio desse grupo, sai um e fala, não, no norte da Europa não é frio, não é tão frio assim, mas o que vocês estão dizendo? Que não é e tal. Mas aí todo mundo começa, mas pessoa, mas por que você tá falando que lá não é frio assim, não é tão frio assim, que... Não é nem tão frio, é quente, do tudo, eu não vejo frio lá. Mas você mora lá? Não, eu fui lá uma vez, passei uns 15 dias lá, tava morrendo de calor. Peraí. Então você quer dizer que o fato de você ter ido ali em determinada cidade, passou uns dias ali e morreu de calor, significa que lá é quente? É sim.
Aí as pessoas que estão ao redor começam, mas depende do mês que você foi, depende do período que você foi, depende da anomalia, até do dia em que você foi. Não, é quente e basta. É assim. É assim, tem até uma parente minha que fala que lá é quente também. Mas quem é essa parente? Ah, minha parente, ela não sai de casa. Ela não sai de casa, tá sempre fechada no apartamento, de cortina fechada. E tá sempre em casa. E ela também falou comigo que é quente também. Quer dizer, ali começa, né? As outras pessoas, olha, mas eu moro no norte da Europa, né? E o ano inteiro, não só onde eu moro, eu vejo que faz frio e tal. Aí eu venho também e falo, não, mas até pelo nível do estudo da geografia, né, da região, aponta que é uma zona mais fria e tal. Aí vem o outro, não, eu moro na cidade vizinha e lá quando faz frio chega a menos 10 graus, menos 20 graus e tal. E a pessoa bate na tecla, sabe? Então, isso é um orgulho escondido muitas das vezes. Eu poderia dar exemplos aqui realmente que eu vivi, coisas que eu vi, coisas que eu presenciei, terríveis, né, nos dias passados aí, nos meses passados, eu vi pessoas por causa do orgulho, da certa convicção pessoal, elas terem se afastado, elas terem trago estrago no meio de muitos, terem magoado pessoas, terem ferido, sabe? E aí elas falam que foi o Espírito Santo que falou para elas. É onde eu me pergunto, mas se o Espírito Santo fala uma coisa, por que que deixa sequelas tão tristes para trás? Deixam rastros tão tristes, né? Tanta lágrima, tanta ruína, desmonta, arrebenta com tanta coisa. Por quê? Né? Então, meus irmãos, é só um alerta que eu estou deixando aqui. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. E com a volta de Jesus, a Bíblia diz que no céu ninguém vai entrar pecador. No céu ninguém vai entrar em condições mais ou menos. Ah, Ana, mas a Bíblia fala que nós vamos ter o corpo glorificado, então não é nós que vamos completar a obra, é Cristo. Amém? Mas a gente tem que levar em consideração que Cristo vai sim completar a obra de glorificação dos nossos corpos. Ele vai arrancar tudo que precisa, né? Ele vai dar a última lapidada, digamos assim. Mas então, por que ele está suportando há 2015 anos o pecado da humanidade? Por que Deus, em todo o período, desde o dia que Adão pecou, ele tem suportado o pecador e tem tido a esperança de que o pecador se converta? É porque Deus, de algum modo, dele, que nós vamos entender só na eternidade, ele espera algo de cada um de nós. A gente entende que nós somos salvos pela graça. A gente entende que não tem obra que a gente faça que seja bonito o suficiente para merecer alguma coisa diante dos olhos de Deus. A gente sabe que quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. São todos textos bíblicos que mostram que nós, praticamente, nós somos salvos quase que automático, né? Deus aponta o dedo para uma pessoa e ela é salva, independente do que ela vive, faz e é. O importante é que no final Deus vai sempre salvar, nem que seja no último momento, na hora da morte. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse pensamento, porque se a gente começa a pegar esse pensamento e levar ele para o lado do radicalismo, a gente acaba acomodando e não vigiando e não se santificando e vivendo uma vida de morsa-morsa, como diz aqui na Itália, e aí a gente morre e vai para o inferno. Porque se Deus tem tido tolerância com a humanidade e ele deixou um livro chamado Bíblia, onde ele pede para a gente ter arrependimento, onde ele pede para a gente aprender a ser repreendido, admoestado, advertido pelos irmãos, onde ele pede para a gente perdoar. Quer dizer, ele ensina tantos princípios de caráter para a igreja, meus amados, é porque ele espera alguma coisa de nós. Ele espera que a Bíblia ela atue no nosso coração, modificando o nosso comportamento. Sim, nós vamos ter o corpo glorificado no último dia, glória a Deus por isso. Mas Deus ele não vai tocar uma pessoa de coração duro. Ele não vai pegar uma pessoa que se diz santa, que cheia de Deus, mas ainda tem um coração orgulhoso, ainda que escondido, e vai transformar e glorificar e vai salvar pela misericórdia. Davi falava, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um coração mau, alguma coisa escondida no meu coração.
Algum caminho mau? É porque Davi tinha plena consciência que por mais que parecia tudo bom, tudo correto, tudo certo na vida dele, podia ter algo oculto que ele não entendia, na ignorância, ele não percebia. E aí ele clamava a Deus: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Essa tem que ser a nossa oração. De tantas as orações, mas a gente tem que também entender que pode ter caminhos maus escondidos nos nossos corações, e que esse dia de hoje, para você que está me ouvindo, seja um dia que, se possível, você tire para clamar a Deus, para sondar o seu coração e ver se há algum caminho mau. Eu estou fazendo essa oração, tenho feito sempre essa oração, esse é o meu princípio de oração pessoal. Sonda-me, ó Deus, mostra para mim o que está errado no meu coração, o que eu ainda estou fazendo que não presta, onde que eu ainda estou batendo que está errado. Me mostra se eu estou falando demais, se eu estou, agindo de modo errado, se eu estou sendo cruel. Mostra para mim se eu estou sendo injusta. Ainda que seja a coisa mais pequenininha, mas me mostra. Incomoda o meu coração. Quando eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 8 anos, me mostra se eu estou sendo mais boa com um filho e mais ruim com o outro. Me mostra onde eu estou comportando mal com eles. Me ajuda a não ser dependente de nada, a não ser do Senhor. Me ajuda a ter senso de desconfiança, desconfiômetro, ativo. Não deixa que ninguém pense mal de mim, na minha casa, no meio onde eu estou. Se é o caso de eu dar motivo, se eles tiverem que pensar mal porque pensa mesmo, é um outro discurso, mas não que eu dê motivo para que ninguém pense mal de mim. Me ajude a estar sempre justa em tudo que eu faço, na minha casa. Não deixa que meu marido chega aqui e me encontra coçando, digamos assim, coçando a barriga, a casa toda bagunçada, e eu aqui, xalalá, xalalá. Não deixe que o ministério santo do Senhor seja motivo de chacota na boca das outras pessoas, porque tem muitos que estão abandonando tudo. Por exemplo, eu poderia agora largar a casa toda bagunçada, ficar aqui fazendo vídeo, o marido chega, me vê sentada na mesa gravando vídeo e a casa toda bagunçada, quer dizer, escândalo. Poxa, para ficar fazendo esses vídeos aí, você tá deixando a casa abandonada? Então, meu Deus, me ajuda a conseguir botar tudo numa certa ordem, que se acontecer do marido chegar me ver aqui, ele não tem nem o que falar, você tá fazendo isso, mas a casa tá toda abandonada. Não, tá tudo certinho. Meus irmãos, meu Deus, me ajuda a vigiar. Me ajuda a vigiar, me ajuda a ter prudência, me ajuda a ter sabedoria para decidir cada coisa. Hoje, o que eu tenho que fazer? E assim, meus irmãos, eu tenho certeza de coração que Deus, Ele não vai ignorar a sua oração. Ele não vai deixar você no escuro, mas Ele vai atender a sua oração. Pedi-vos ser-vos-á dado. Mas é quando a gente pede as coisas espirituais que nos são dadas. Hoje eu poderia pedir a Deus um carro novo, meu carro está quebrado, tem que mandar para o conserto. Eu podia pedir a Deus um carro novo. Me dá um carro novo, porque a gente já está em anos que está arrastando com esse carro quebrado. Todo dia dando prejuízo. Mas para que eu vou pedir uma coisa que eu creio que não vai vir? Porque enquanto o velho está dando para usar, tá bom, vamos usando. Tem coisa mais importante para eu pedir hoje. Um coração sincero. Um coração leal. Um coração justo, mas não pela minha justiça, mas que Deus me faça ver a justiça em mim mesmo. Para que eu não opere de modo insano, nem com quem está perto de mim, com quem está longe, Então é todo dia, meus irmãos, Deus ele vai nos lapidando todo santo dia, tenha certeza disso. Não pense você que Deus te abandona, te ignora, te deixa, mas se você realmente deseja ser disciplinado, se você ama ser disciplinado, Deus ele vai te dar sabedoria, porque ele vai te ensinando. É assim que faz, é assim que vive, é assim que fala, é assim que isso, é assim que aquilo. E você vai caminhando em paz. Eu vou confessar para os irmãos uma coisa aqui agora, antes de terminar. Ontem, assistindo aquele programa que eu comentei aqui no negócio dos islâmicos, vendo algumas notícias que estão rodeando pelo Brasil. Eu vi, por exemplo, aí tá rodando essa conversa que está começando a faltar alimento em alguns supermercados. Enfim, meus irmãos, tem tanta coisa pesada mesmo. A Europa está tomada pelos islâmicos, é um continente morto espiritualmente. Cristo na Europa está morto, no sentido das pessoas já não levam a sério a fé,
Então, assim, não é nem apostasia, não. Aqui o continente morreu mesmo. Tá tudo esculhambado. E são pouquíssimos os que estão nesse continente que realmente tem a Deus de todo o coração. Então, quando o território está abandonado, o inimigo vem tomar conta, né? Andei. Achei a casa vazia, vim com mais 7. Mais ou menos é território, é sempre legalidade, é por aí. Então, assim, vendo o que está acontecendo, meus irmãos, as dificuldades até dentro de casa, né? Igual eu falei, o marido está em casa, ele vai, ele vem, ele aparece, ele sai, ele some, mas não é uma coisa constante. Ontem foi terça-feira, era 9h30 da manhã, ele ainda está debaixo das cobertas. Poxa, para um homem casado, com 2 filhos em casa, 9h30 da manhã de uma terça-feira, dia 12 de janeiro, tá debaixo das cobertas, é porque o negócio tá pegando fogo, porque não é uma pessoa assim, é uma pessoa que tá sempre dando o que fazer, procurando o que fazer, mas não tinha nada. Então ele ficou e descansou mais um pouquinho, e a gente já tá com a consciência que ele precisa dar um jeito e sair da Itália de novo, tem que ir embora. Porque aqui não tem. O que tem não está dando para segurar a onda. E se a gente continuar insistindo aqui, nós vamos passar dificuldade. Mais cedo ou mais tarde vai começar a passar aperto, né? Então, essas coisas todas, né? Fora outros problemas aí que eu tenho observado na minha família e tal. Então, ontem, mais à noitinha, me bateu um medo no coração. Eu fiquei meio que em pânico ontem à noite, sabe? Eu comecei a ficar com medo. Medo mesmo, medo. Eu comecei a ficar um pouco aterrorizada. Por um momento eu fiquei assim, nervosa, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Alguma coisa, antes ou depois, daqui a pouco vai começar, que vai chegar aqui. Alguma coisa ruim, sabe? Não tem mais segurança, não tem mais nada. O que a gente tem, meu Deus? Ontem eu tive um momento quase que de pânico aqui sozinha. Aí eu respirei fundo, pensei bem, eu falei, meu Deus, é o Senhor que é o nosso Deus, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, eu sei que o Senhor vai guardar nós todos, sabe? Fiquei impressionada com o programa que eu vi na televisão, a reportagem, e aquilo me deu um pouco de desespero no coração, mas logo depois passou. Mas a realidade, meus amados, é que é iminente, o mundo, ele está ao pé de uma grande revolução. As trevas vão tomar conta do planeta muito em breve. Mas vão tomar conta de tudo, em todos os lugares. Não vai ter um lugar seguro nesse mundo, meus irmãos. Não vai ter uma cidade, não vai ter um bairro, não vai ter uma casa segura nesse mundo, muito em breve. Algo terrível está pairando sobre o planeta. Então é para estar em pânico, para aquele que não está salvo, eu estaria desesperada. Mas aí a gente lembra que a gente tem a esperança num Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e que vai nos salvar em nome de Jesus. Mas nós precisamos, nesse momento, meus queridos, fazer a nossa parte. Nós precisamos, amém? Comece a fazer um exame de consciência e procure consertar a sua vida enquanto é tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Peça a Deus muita humildade, porque a humildade é o contrário do orgulho. Então peça a Deus, se você tem uma noção que você pode ser orgulhoso, sabe, às vezes dá aquele estralo na sua cabeça e você começa a ficar um pouco incomodado, fala, meu Deus, quem sabe eu sou uma pessoa orgulhosa. Então se você só achar que você pode ser uma pessoa orgulhosa, começa a clamar a Deus desesperadamente no altar do Senhor, para te confirmar isso e para arrancar de você, porque é uma raiz amarga que às vezes você na ignorância, por causa desse orgulho, pode acabar pagando muito caro no futuro. E quando eu digo futuro, um futuro muito próximo. As previsões não são boas, não tem nada nesse planeta que oferece esperança ou melhora. Não tem jeito. Você corre para um lado, olha, só para fechar, tá dizendo que o Brasil, a Dilma, tá assinando lei aí na calada da noite, que eu vi uma aí ontem que parece que ela conseguiu arrumar até uma lei para comandar o exército brasileiro, de modo que o poder do exército já não pode mais superar o poder da presidenta.
que eles vão ter que ser submissos. Tem uma conversa, eu não sei se é verdade, que é tanta coisa que a gente recebe. Então imagina que a lei marcial poderia estar prestes a acontecer no Brasil. A ditadura, né? A imposição das coisas erradas, do pecado e tudo que não presta, e quem não aceitar ir para cadeia. Aí imagina, né, as doenças que estão pairando sobre o Brasil, dengue, entre outras coisas. Então aí você para, poxa, então eu vou sair do Brasil, eu tenho condição, vou pegar um avião, vou para outro país, vou alugar uma casa num outro país, vou arrumar um emprego, vou começar lá. Vou para a Alemanha. A Alemanha é um país que sempre ficou bom, sempre é rico, não sei o que, não sei o que. Aí você pega e vai para a Alemanha. Chega na Alemanha, você vê lá os islamistas, né? O povo ali que está chegando de fora, e é mesmo, não adianta falar que são alemães. A Alemanha, dentro de uma certa coisa, teve, né, o seu nível ali. E de repente a coisa começou a esculhambar lá. Então você vai para a Alemanha, aí vem mulher sendo estrupada, mulher sendo violentada, mulher sendo perseguida, mulher sendo picada, né, batida, preconceito nas escolas, a população alemã indo para a rua fazendo protesto. Então o negócio na Alemanha está começando a feder. A gente vê aqui, eu não sei se está passando tudo no Brasil, mas aqui o negócio está feio. Aí você fala, não, então eu vou para a França, né? A França, bacana, o francês e tal. Chega na França, também tá lá, né? Os islamistas ali no meio, arrebentando tudo, disparando o povo, não tem mais segurança, não tem mais espaço. Ah, então eu vou para a Itália, porque a Itália não se fala próprio de nada disso. Aí chega aqui na Itália, não tem emprego. Tem uma condição terrível para se viver, e tem gente de outros lugares aqui já espalhados pelo continente todo. Ah, então vou sair da Europa, decidi. Sabe para onde que eu vou? Eu vou lá pro Japão. Eu vou pro Japão de tudo. O Japão tem terremoto, tsunami. Os japoneses, eles estão fazendo coisas terríveis. Outro dia eu recebi uma notícia falando que eu estava adorando o Deus Pênis, tá? E o negócio ficou uma bagunça. O Japão tá uma bagunça. Esses desenhos japoneses não tem um que presta, nenhum sequer. Tá cheio de bruxaria, satanismo e homossexualidade e sexo. Depravação total. Ah, então vou para a Austrália, sempre a mesma porcaria. Para os Estados Unidos, então nem se fala. Conclusão, você vai para as ilhas, você vai para cidades distantes, você vai se embucando daqui, dali. Não tem local seguro mais. Não tem, meus irmãos. Talvez alguns anos atrás a gente poderia escapar. Ah, meu país não tá bom, não, na época da ditadura no Brasil. Quantos escaparam do Brasil e fizeram a sua vida em outros países e estão super bem, passaram anos e anos bem, tranquilos e em paz, em prosperidade. Acabou. Esse mundo jaz no maligno como nunca antes jazeu. Tá numa situação extrema e tá só piorando. Por isso é o que eu tô falando, que é o que Deus tá pondo no meu coração. E eu posso dizer de coração que Deus tá falando comigo. Nós estamos encurralados dentro do planeta Terra. E a cada dia que passa, nós estamos ainda mais encurralados. Essa caixa chamada planeta Terra, ela está só perdendo espaço, quer dizer, ela está só espremendo a humanidade. E quando uma coisa é exprimida, ela começa a subir ou ela começa a descer, justo? Imagina um quadrado que ele tem só parede, mas ele não tem chão, não tem teto, então ele começa a se apertar, né? Vai espremendo. Então um pouco sobe para o alto, um pouco desce. A minha pergunta hoje para você, dentro daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos subir ou vamos descer? Eu tô olhando pro céu, eu tô olhando para cima, porque é onde eu consigo ver esperança, é só lá. Eu ontem fiquei desesperada aqui por uns 5 minutos, vamos dizer assim, mas de repente eu olhei pro alto, eu falei, não, o meu resgatador, o meu salvador vai vir me buscar, não só a mim, mas a todos os seus justos. Então que essa palavra de hoje, ela venha a ser bênção na vida de cada um de vocês, meus irmãos. É o que eu tenho para dizer. Gostaria de entrar em outros assuntos, mas quando eu não consigo me concentrar, porque eu fico preocupada aqui com alguém chegando, eu prefiro falar como eu estou falando aqui, porque eu posso cortar. Então, preste atenção com o que você está fazendo da sua vida, para onde você está olhando, para cima ou para baixo. Jesus está voltando e Ele é o nosso único meio de socorro. É como se fosse um meio de uma catástrofe muito grande e vai vir o socorro uma vez só. Não queira esperar um segundo socorro. Não queira ficar para trás. Porque ele vai ser a nossa única oportunidade de escapar do que está para acontecer nesse mundo. Amém? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.